Caião, será que eu sou escravo das minhas condições? Ainda sou jovem, tenho pouco mais de 20 anos, vivo em uma cidade pequena e gostaria de trabalhar na minha área, em algo que eu pudesse ganhar mais decentemente, já que aqui ganho pouco. Mas é que fico preso aqui por família e condições financeiras que temo enfrentar caso eu vá para uma cidade maior e distante. Eu cresci no interior e temo conhecer novos ambientes, ainda que saiba que isso possa ser bom para mim. Será que sou escravo das minhas condições financeiras ou do ambiente onde eu cresci, Caio? Isso depende completamente do conceito de escravidão. O que eu acho que ele está falando aí é do medo que ele tem de, mesmo podendo ir, ainda que seja um pouco difícil, mesmo podendo ir, ele tem medo de ousar. Na realidade, a questão não é sobre qualquer acachapamento de natureza financeira que o impossibilitasse de dar qualquer passo na vida. Ele reconhece que ele pode. Ele tem medo do novo. Ele tem medo de se perder no processo. Ele tem medo de mudar, de ser alterado. Ou ele tem medo do que ele vai encontrar, das dificuldades que vai ter que enfrentar. Ele tem medo do desconhecido. Essa é a questão dele. Não é de escravidão econômica, porque por mais limitadas que as pessoas sejam, quando determinadas pessoas decidem começar alguma coisa do ponto mais simples da vida, vou fazer um tijolo, depois vou fazer dois, depois vou fazer um muro, vou fazer de barro, vou misturar com água, vou pegar aquela argila, vou melhorar esse produto. Ele daqui a pouco está vendendo para um pedaço da aldeia, daqui a pouco ele está vendendo para a vila, daqui a pouco ele vai embora. Existe um poder na iniciativa humana, por mais simples que ela seja, muito maior do que os humanos desejam acreditar. E especialmente com todas as políticas de certos estados paternalistas que introjetam no pobre essa ideia de que sem o socorro do Estado o indivíduo não é ninguém, enquanto eu creio que tem um papel que é do Estado a ser feito, há um papel a ser estimulado em todo indivíduo, porque nós vivemos sem Estado. A maior parte da civilização humana não dependeu de nenhum Estado, não teve que depender da benevolência de nenhum rei, de nenhum patriarca. Todo mundo se virou. Do contrário, nós não teríamos ido a lugar nenhum. Não havia plano de saúde, não havia seguro social, não havia coisa nenhuma, não havia a transferência para um Estado protetor. Era todo mundo tendo que inventar a sua manufatura. Ainda que fosse uma cultura homogênea, onde todo mundo fazia desenhos de palha, o cara fazia a trança dele, para se diferenciar e criar sua própria marca de construção particular. Então, o que existe muito, especialmente quando o ambiente é religioso, ele ressalta: cidade pequena, provavelmente ele seja um cristão de uma cidade mínima, que foi catequizado o tempo todo sobre os perigos da cidade grande, as volúpias, as influências, as más companhias, as facilidades. Aí o cara já não sabe mais do que ele teme. Se ele tem medo do trabalho, de não ser competente, eficiente, eficaz o suficiente, ou são medos de outras naturezas. Então, você olhe para dentro do seu coração, porque a sua questão é medo. A sua escravidão é de medo, amigo. Viu? Caio, o que eu gostaria de falar para ele, na verdade, ele é escravo dele mesmo, né? Ele não é escravo nem da situação financeira e nem do ambiente. Ele é escravo dele, escravo do medo dele. Então, eu vejo que ele tem duas opções aí. Na verdade, envolvendo uma única questão: libertar-se de si próprio. E não se escravizar a si próprio. E se ele quer, fique lá, esqueça esse medo, esqueça a mudança para outro lugar, assuma o papel dele naquele lugar, naquela situação em que ele está, faça o melhor que ele puder fazer da vida dele, nos relacionamentos, não se escravizando a ninguém e não deixando ninguém escravo dele, mas fazendo o melhor que ele pode e esquecer a ideia de sair e não ficar sonhando com algo que ele não tem coragem de fazer.
viver o que ele tem agora. Ou então, que ele largue esse medo e meta a cara e vá. O máximo que vai acontecer é dar errado. Ele não vai morrer por isso e vai crescer. Certo. Crescer como pessoa, porque serão novas experiências muito boas. Então, é ir com medo, mas ir. Se ele tem esse desejo e é apenas o medo que o segura, vá com medo. Se é só isso que o segura, vá com medo. E o medo vai se perdendo no meio da caminhada com as novas coisas que vão surgindo. Ele poderá se dar muito bem com várias coisas que poderão surgir para ele, várias novidades, vários negócios que podem vir, já que ele fala de crescimento financeiro, de vida profissional talvez. Mas e se não der certo nada disso? Ele cresceu como pessoa, com certeza. Na realidade, para mim é uma coisa assim muito nova, tudo sempre que se relaciona a isso, porque eu nunca tive esses medos, sabe? Eu também não. Então, o negócio é aí. Eu nunca fiquei medindo muito a minha vida, também nunca tive ambições, eu não nasci com nenhuma ambição, coisa alguma. Tudo que rolou, se eu achei na hora que era legal e não era, eu aprendi. Se era legal, eu cresci. Mas nunca tive esses pânicos em relação à decisão. Nem tampouco fiquei com esse olhar de quem está sempre dizendo, e eu fora daqui o que seria? Eu sei, eu fora daqui o que seria em muitos lugares. E, em alguns aspectos, o produto humano, do ponto de vista das materializações, seria muito mais fácil e muito melhor, muito mais simples. Mas nem isso eu jamais levei em consideração. Eu sempre soube a vida inteira que se eu mudasse para São Paulo, morando no Brasil, minha vida ia ser, ministerialmente falando, muito mais fácil. Porque sempre foram os paulistas que me ajudaram mais do que todo mundo. Eu morando longe de lá, eu nunca fui para lá. Embora essa fosse uma lógica matemática, eu nunca fui. Sempre soube que se eu morasse nos Estados Unidos seria mais fácil do que em São Paulo. Sempre soube que provavelmente se eu estabelecesse uma base minha em Londres seria mais fácil do que nos Estados Unidos, do que no Brasil. Muitas coisas, mas que você não escolhe com essas categorias, você também tem outras ponderações, outros vínculos aos quais você se liga. Você não decide a vida só baseado no que você pode, mas também no que você preza, no que você valoriza, no que você significa. De modo que existe muita também tirania do sucesso na cabeça de um rapaz do interior. Parece que para ele provar para si mesmo e para outros algumas coisas, ele tem que praticar algumas aventuras. E porque se ele ficar naquele lugar é uma acomodação minimalista. Quem está cobrando isso dele? De onde é que isso vem? De que novela? Ou seja, que programa de TV? Se ele sair de lá com esse mesmo sentimento, a busca de algo para provar algo a alguém, ele continua escravo dele. Não, sempre. Sempre. De modo que a questão basta cada dia o seu próprio mal. Vai fazendo, o coração do homem faz planos. Não tem nenhum problema planejar. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, se ele tem essa vontade, e se ele ausculta o coração, e não é por nenhuma vaidade tola, nenhuma tolice, nenhum capricho de terceiros, nem para atender expectativas de outros, mas é uma vontade dele mesmo, genuína, vá fazer uma pesquisa, vá, viaje, olhe, sinta, ausculte, respire no lugar, se imagine, se veja, imagine aquele cotidiano, veja como é. É tão fácil hoje em dia, você não tem que atravessar o Oceano Pacífico em nenhuma caravela para chegar em um lugar e depois acabar alcançando um outro. Não é uma expedição desse nível, é tudo tão mais simples. Então ausculte, com o coração sereno, decida, sem tiranias de nenhum lado, né? Basta cada dia o seu próprio mal. E aí, Bro? A pessoa serena consegue ser muito mais ousada muito do que uma pessoa mais aflita. lúcida. Né? Na serenidade habita
sabedoria, calma, É. isenção para avaliar e, sobretudo, o autoconhecimento, porque muitas das coisas que a gente acaba fazendo na vida, a gente faz por causa de influências que a gente nem percebeu, de demandas que vieram a nós e que a gente não refletiu a respeito delas. E eu sei disso porque eu já fiz muita coisa baseado em demandas de outros que eu nem notei. Só porque a causa era boa, fazia sentido, era do bem, melhoraria a vida de outras pessoas se eu fizesse. Aí vem lá, todo dia chegava alguém, Caio, isso aqui é um negócio que você pode fazer, você, por favor, faça. Aí eu media, eu via que eu tinha os meios, que eu tinha os modos, que eu tinha os ajudantes, os cooperadores, que eu tinha tudo, tá, vamos fazer, e criava uma coisa. E era legal, dava certo, ia embora, daqui a pouco outro dia era outro, depois de um tempo você tem uma constelação de coisas legais sendo feitas, mas não sem um preço a pagar, não sem que o dreno essencial esteja drenando a sua vida. Tem um dreno na sua essência, porque ninguém consegue ser tão polimorfo, ser todas as coisas a um tempo só, sem ir deixando de colocar energias essenciais naquela que é a sua vocação essencial para ser, para viver. Então, nem mesmo a proliferação de ofertas de coisas boas significa que eu tenho que me engajar em todas, porque tem coisas que são boas, mas não são as que eu fui chamado para fazer, que outros podem fazer. E tem aquelas que me foram dadas e que são, fazê-las é a extensão do meu ser. Não fazê-las é uma mutilação de mim mesmo. Nesse quesito, Jesus é extraordinário de lucidez com a vida, né? Com o dia a dia dele. Sempre em tudo. Muito lúcido. Em todas as coisas. E aí,